Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Para você que ainda não me conhece, eu sou seu irmão em Cristo, presbítero Marcos Souza, e hoje estamos dando continuidade à nossa leitura bíblica. Hoje vamos ler o capítulo 4 do Evangelho de Lucas e vamos aprender com Jesus como vencer as 3 tentações que o diabo usou contra ele no deserto. Aprenderemos o porquê as pessoas não conseguiam ver Jesus como Messias e também alguma coisa sobre a sua infância e adolescência. Será que Jesus fazia coisas sobrenaturais ou não? Tudo isso e muito mais somente nesse capítulo, mas se por acaso você está chegando agora no canal e você perdeu os capítulos anteriores, não se preocupe, fique conosco até o final deste vídeo que nós vamos deixar para você a playlist que contém todos os capítulos até aqui, ok? Mas antes de começar, já vai deixando aí aquele like antes que você esqueça. Também se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Olha como é bem facinho fazer tudo isso. Você clica aqui, em inscrever-se, já está inscrito, clica novamente, aí você vem aqui, em todas, pronto, seu sininho já vai ficar ativado. Aí você deixa o seu like e aqui você pode deixar aí um comentário, um amém, já nos ajuda bastante. Feito seu comentário, você clica aqui em compartilhar. Aí você envia para o WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram. E compartilhando esse vídeo, você estará ajudando esse canal a ganhar força e esse vídeo chegará a mais pessoas. Você sabia que um vídeo como esse pode tirar as pessoas da escuridão e do vazio que elas estão vivendo? Esse é o poder da palavra. Então nos ajude nessa obra. Compartilhe aí. Já fez tudo, né? É isso aí então. Bora para mais um capítulo. Vem comigo. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Assim como o texto paralelo a esse de Mateus capítulo 4, veja que o diabo só foi tentar Jesus no final dos 40 dias, quando viu que ele já estava debilitado e com fome. E essa é a artimanha do tentador, sempre buscar proveito na tentação quando ele percebe que estamos em estado vulnerável. Versículo 3. Disse-lhe então o diabo: se és o filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Veja que o diabo inicia tentando Jesus indo direto ao ponto da sua necessidade, mas Jesus, com toda a sua sabedoria, vai responder com a Bíblia. Leia comigo. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conheces, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Aqui você vê a importância de estarmos bem estruturados nas Escrituras. Versículo 5. E, elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Muitos pregam por aí que Satanás mentiu para Jesus nesse momento, dizendo que todo mundo pertence a ele. Aqui fica claro que ele está dizendo sobre as glórias dessa terra, aquilo que as pessoas buscam incansavelmente, até mesmo prejudicando a vida do seu próximo. Como a busca pelo dinheiro, o sucesso e a fama. E isso se comprova com vários textos bíblicos, e um deles é esse aqui, leia comigo. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo jaz no maligno. Portanto, o diabo tem sim a autoridade e a influência maligna sobre o mundo. Mas Jesus vai lhe responder novamente com as Escrituras. Dá só uma olhada. O Senhor teu Deus temerás e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Tremendo, né? Bora lá, versículo 9. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Veja que agora o diabo está usando a estratégia de colocar em dúvida a identidade de Jesus. E em sequência, agora ele vai usar as próprias Escrituras, citando o Salmo 91. Leia comigo. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra alguma. É um anjo caído, meus irmãos, com muita astúcia e sabedoria. Versículo 12. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda a sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno.
Veja que em todo momento Jesus continua combatendo Satanás com as Escrituras, agora com esse texto. Leia comigo. Não tentareis o Senhor vosso Deus, como o tentastes em Massá. Percebeu também que o texto está dizendo que Satanás se ausentou por um tempo e não definitivamente? Satanás sempre usa 3 tipos diferentes de tentações, como ele fez com Jesus aqui. E ao longo de toda a Bíblia, você vai ver ele usando essas 3 tentações contra várias pessoas. E isso ele faz a mesma coisa conosco hoje. Nós temos um vídeo que explica exatamente essas 3 tentações e como vencê-las. Se você tiver interesse, é esse que está aparecendo aqui no card aqui para você. Tá combinado? Versículo 14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Esta profecia que Jesus está lendo, você encontra ela exatamente do jeito que está no livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1 e 2. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Esta profecia ela faz referência ao Messias, ao Cristo tão esperado por todo Israel. Só que ninguém imaginava que seria um homem humilde como Jesus. Pois as características do Messias que eles interpretavam é que seria um homem de grande influência política, forte e guerreiro. Versículo 22. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíram dos lábios e perguntavam: Não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: Sem dúvida, citar-me-ei este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: De fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o Sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e, levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Percebe aqui, meus irmãos, que todos aqueles que conheciam Jesus desde a sua infância se surpreendiam com as coisas que ele falava? Isso mostra que a sua infância, adolescência e até mesmo sua fase adulta, até ali os seus 30 anos de idade, Jesus era uma pessoa normal. Jesus também cita passagens bíblicas como Elias socorrendo a viúva de Sarepta, sendo que Jesus já havia socorrido várias viúvas em Israel. E também Eliseu, que em todo o seu ministério curou apenas um leproso, sendo esse Naamã, que nem fazia parte do povo de Israel. E Jesus já havia curado vários leprosos, e ninguém dava importância nenhuma a isso. Versículo 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo e bradou em alta voz. Percebe que desde aquela época o demônio não se preocupa com o local que ele está, ou seja, uma sinagoga seria hoje uma igreja. Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Vieste para prender-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Esse prender que o demônio está se referindo é lançá-lo num abismo. Leia comigo. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele,
para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois disso importa que seja solto por um pouco de tempo. E uma boa parte dos anjos caídos já estão presos lá, dá só uma olhada. É aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. E é por isso que eles, vendo Jesus ali, eles temiam ser mandados para lá. Versículo 36. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogava-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. É nesse versículo que a gente descobre que Pedro era casado. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias o traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Veja que os próprios demônios reconheciam quem era Jesus e davam testemunho sobre ele, e nem assim as pessoas queriam acreditar. Sendo o dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele, e estavam para que não os deixassem. Ele, porém, lhes disse: É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. É isso aí, meus irmãos. Chegamos ao final de mais um capítulo para a glória de Deus. Eu quero te agradecer por você ter ficado conosco até aqui. E lembre-se, hein, se você ainda ficou com qualquer dúvida, você pode deixar nos comentários que a gente vai responder, tá ok? Porque o nosso intuito aqui é que você leia e entenda aquilo que você está lendo. E se esse vídeo valeu a pena para você, então acredito que a gente já está merecendo aí o seu like e a sua inscrição se você ainda não é inscrito. Olha como é bem rápido e fácil de fazer tudo isso. Você clica aqui, ó, inscrever-se, já está inscrito, clica novamente, aí você vem aqui, ó, em todas, pronto, seu sininho já vai ficar ativado. Aí você deixa o seu like. E aqui você pode deixar aí um comentário, um amém, já nos ajuda bastante. Feito seu comentário, você clica aqui ó, em compartilhar. Aí você envia para o WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram. E compartilhando esse vídeo, você estará ajudando esse canal a crescer e chegar a mais pessoas. Então, compartilha aí, vai. E como prometido no início, nós vamos te deixar agora a playlist que contém todos os capítulos até aqui, se por acaso você perdeu algum. A playlist é essa que vai aparecer para você aqui, ó. Tá combinado? Então fique com Deus, um forte abraço e te espero, hein, no próximo capítulo.